A rádio que nasceu no coração de Deus. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. 98,7. Betel FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, olá! Muito boa tarde! Boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 25 de outubro, o ano 2018. Estamos a 3 dias das eleições, um dia muito importante para o nosso país. E o debate de hoje e amanhã, com certeza, não temos outro assunto. Vamos falar de eleição. Vai dominar a pauta, né, nesses últimos dias de campanha. E o debate tem 3 edições: ao vivo até às 14, reprise às 17 horas e reprise à meia-noite. E para você que está ao vivo, você pode mandar a sua opinião e concorrer a um rodízio para você e um acompanhante na pizzaria Rota do Sabor. Mandar um abraço para o proprietário lá da Rota do Sabor, Diego, nosso parceiro, que além de ser o proprietário da Rota do Sabor, também é gerente da Laço de Ouro. E a pergunta da nossa pesquisa é muito simples: você acha que Bolsonaro deve ter mais cautela em seus deslocamentos? Sim ou não? As agências de inteligência afirmam que há algumas situações que a vida do Bolsonaro está em risco, né? Então, essa semana mesmo teve um episódio aí que ele saiu para gravar e de repente ele teve que retornar, né? Enfim, a coisa está um pouco tensa. Parece que tem muita gente querendo que o Bolsonaro não sente naquela cadeira lá, né? E tá indo por tudo ou nada. O que você acha? Você acha que ele deve ter mais cautela em seus deslocamentos? Mande a sua resposta junto com a nossa... A senha do dia. Qual é a senha do dia, Bárbara? Vamos dar logo a senha para o pessoal não ficar... A senha do dia é 1 João, capítulo 2, versículo 12. Então, mande junto com a senha, 1 João, capítulo 2, versículo 12. Versículo 12, perfeito. Então, manda aí e concorra a esse rodízio para você, um acompanhante na pizzaria Rota do Sabor. Comigo à mesa para mais um debate, o pastor Fábio de Oliveira, pastor Flávio França, que já está aqui, mas teve que ir no carro para pegar o celular, já está voltando. E estamos aguardando o pastor Maicon Balbino e o pastor Franco Albano. Vamos ver se eles conseguem chegar a tempo, né? Ouviu boa tarde aqui do meu querido amigo pastor Flávio França. Aí, Flávio, tudo bem? Olha, Orsino, melhor do que o nosso merecimento. Tá, é bom demais. Se melhorar um pouquinho, estraga. Tá muito bom. E domingo está chegando, grande dia da virada, né? Esperemos que o Brasil tome uma outra posição, e eu creio que vai tomar. Daqui para frente, como diz a música aí que o pastor Fábio, meu consultor para assuntos do show business, né? A gente ainda vai ver o Fábio na entrega do Oscar lá na plateia. Opa! Aí é bonito, assim, de black tie, vai ficar lindo de black tie. Show! E... Obrigado pela torcida, até que enfim alguém torce, né? Eu torço, rapaz. Olha, eu torço para realizar os sonhos de todo mundo. Qual é o seu sonho? Mas você é do bem, Flávio. Eu tô feliz quando você realiza o seu sonho, a felicidade é minha. Verdade. Então, é aquele sujeito, né? Como é que diz aquela música? Tudo vai ser diferente. Como é que é? Daqui pra frente tudo vai ser diferente. É isso aí, é o que eu espero. É isso aí. Maravilha. Tudo bem, pastor Fábio? Boa Tudo tarde, ótimo, seja graças a Deus. Sempre uma alegria recebê-lo. Debate hoje promete porque
dias de eleição. A gente sabe que o assunto que está rondando a mídia nacional são as eleições de 2018 e a gente sabe muito bem que quando terminar esse processo todo, a gente fala que não aguenta mais ouvir falar de eleição. Mas quando terminar esse processo todo, a gente vai sentir falta, hein? É verdade. Porque, tipo assim, que assunto que a gente vai ter agora, né? De quem que a gente vai falar? Quem tá na berlinda? Não se preocupe que os políticos não deixam faltar assunto. Não deixa. Até porque Eles não deixam a gente sem trabalho. Eu que o diga, né? Quanta coisa a gente tem pra falar, quanta coisa a gente tem pra dizer. Até porque o futuro presidente, o presidente eleito, no caso, cada declaração que ele der, cada questão, cada entrevista que ele der, vai ser motivo de mais notícia e de mais comentário, até ele assumir. Depois que ele assumir, vem mais notícia. Quer dizer, a notícia não vai parar nunca. É verdade, é verdade. Bom, chegou o pastor Marco Balbino. Eita, chegou cedo. Rapaz. Eu pensei que ele não fosse chegar a tempo pro debate, né? Chegou. Chegou. Tudo bem, pastor? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito bom estar aqui com vocês, como sempre. Só a Bárbara que demora a me convidar, mas é bom estar aqui. A Bárbara tá te deixando na geladeira? Depois que ela fez a cirurgia, ela tá mais exaltada. Bárbara, mais exaltada. Cirurgia, mas existe uma curiosidade latente com essa sua cirurgia. Bárbara está empoderada. Empoderada, a autoestima lá em cima mesmo. Você com essa sua cirurgia, você fez com que as mentes se tornassem férteis. Que é isso, Flávio? Não é pra tanto. Vai dormir todo mundo no sofá hoje. Não é pra tanto. Todo mundo no sofá hoje. O assunto era só a cirurgia da Bárbara. Como que será que está a Bárbara depois da cirurgia? E tal. Então, assim, a Bárbara cortou um dobrado aí. Tem um bocado de gente aí querendo ver o antes e depois. Meu Deus. Pois é. Não cai nessa não, que é problema mesmo. É problema. Ela teve que enquadrar uma faz turma de aí. graça não, cobra. Os curiosos têm que pagar. Ai, tem que ver a cara da Bárbara sem graça aqui, gente. Vira pra ela. Isso aí, vamos botar a Bárbara na berlinda. Isso aí. Bom, gente, vamos lá então. O episódio que chamou atenção na última terça-feira. Bolsonaro saiu de casa, né, para fazer uma gravação. Depois ele voltou para casa dizendo que estava indisposto, mas não falou com a imprensa. E agora parece que ele não vai sair mais nem para gravar. Vai começar a gravar em casa. E aí, Marcos, você acha que o Bolsonaro tá correndo risco de vida e precisa ter mais cautela com esses deslocamentos dele? Se nós formos ver pela história dos anti-PTs, ele está correndo risco de vida. E se nós analisarmos o presente, ele também está correndo risco de vida. De todas as formas que o governo, que o PT puder, ou essa esquerda puder tocar em Bolsonaro e matar, eles vão fazer isso. Então eu acho que ele tem que ter extrema cautela, sim, muita cautela. Eu lembro que em 2006, não sei se foi final de 2006 ou começo de 2007, eu fiz a segurança do presidente Lula quando veio ao Rio de Janeiro. E assim, a gente estava lá e o cara falou assim, não, ele é o presidente do Brasil. E o capitão falou isso pra gente, é o presidente do Brasil, mas não precisa ter preocupação, porque ele é o presidente mais amável. E na época, de fato, era. Assim, a gente estava lá, mas não tinha aquela tensão de ter um atentado, de já ter ocorrido um atentado. Hoje em dia, não. A história é totalmente diferente. Bolsonaro, ele é amado pela maioria, mas muito odiado por aqueles que não amam a ele. Então eu acredito que as pessoas, ele não tem que sair. Até porque ele está propondo mexer em coisas que ninguém nunca intocáveis até aqui. Intocáveis. Eu acho que o Brasil vai começar a melhorar. No dia, eu li isso ontem. O Brasil, acho que são 58 mil foros privilegiados. Isso não existe, cara. Nos Estados Unidos não tem nenhum. Na Alemanha tem um. Então, assim, eu acho que tem que existir uma igualdade no que tange a investigações, a tudo. E o Bolsonaro vem com essa proposta. Ele não falou nada de foro privilegiado, mas enfim, eu acho que é o início. Eu quero deixar bem claro que nós não aceitamos, nós não entendemos que o Bolsonaro é a solução do Brasil. Não é. Mas é a melhor opção hoje. Não tem ninguém melhor do que ele para assumir aquela cadeira presidencial, é o que eu acho. Então eu acho que ele tem que se cuidar sim,
Lá na igreja nós oramos para que Deus possa guardar ele, entendendo que ele vai ser uma pessoa usada por Deus para melhorar a nossa nação. A realidade é que o cristão hoje, eu não sei se já aconteceu isso na igreja de vocês, quando a gente vai falar do Brasil, a gente por algum tempo sempre falava assim, até conversando com os membros, Brasil, não tem jeito não, é Jesus que está voltando mesmo, porque a gente achava que não tinha volta para o Brasil. E aí, com essa aparição do Bolsonaro, parece que a esperança das pessoas voltaram nos olhos do brasileiro. Eu não sei, de repente, se eu estou interpretando errado, mas eu vejo dessa forma. Não, agora com o Bolsonaro as coisas vão melhorar. Estou dizendo, ele não é o salvador da pátria, mas enfim, ele tem uma proposta diferente, por isso as pessoas estão com medo mesmo, literalmente a esquerda está com medo do Bolsonaro, porque o cara não tem acordo político. Eu acredito que agora ele esteja fazendo acordos políticos, porque eu comprei ele na rede, eu vejo muita gente indo lá, mas até na verdade a gente tem que diferenciar aí também uma coisa, né, Maicon? Uma coisa é ele fazer acordo político, outra coisa é ele como possível presidente, que tudo indica que ele será o presidente, ele já está tratando de uma transição, ele já tá montando uma equipe de governo. Aí é diferente. Não é que ele está fazendo acordo político, ele está se estruturando, né? Estruturando o governo dele, né? Não, com certeza. Isso é natural. E assim, eu acho uma coisa, cara. O Bolsonaro só não ganha se houver uma fraude muito, muito grande. E aí desencarrega uma outra questão, que é a questão de uma guerra civil, aonde o exército vai estar do lado de quem está fazendo a guerra. Então assim, vai ser E aí, numa guerra, nós chamamos o exército para guardar o Brasil. Vamos lá, se o Haddad ganhar hoje, é o que eu penso. Pra não perder a piada, já veio até de camuflado, né? Já vi até camuflado. Extremamente tendencioso. Vamos lá, se o Haddad ganhar hoje, nós vamos ter a guerra civil. Esse cabelo aí não dá no capacete. Você vai ter que tá fora do padrão. Mas a gente tinha um segredo lá no quartel, como ia colocar a cobertura, então daqui para baixo estava no padrão, era o que valia, entendeu? Enfim, vamos lá, o Haddad ganhando hoje vai ser por fraude. E se o Haddad ganhar por fraude, toda essa movimentação vai sair para as ruas. Nunca houve-se uma movimentação tão grande da população em prol a um candidato à presidência no Brasil. Teve-se uma parecida, que foi de Tancredo Neves, mas não foi igual. Essa é bem maior. E daí o que acontece? O Bolsonaro perdendo, essas pessoas de bem, porque o que pode parar o Brasil não são as pessoas do mal. Aqui no Rio de Janeiro, pro pessoal que está fora do Brasil e fora do Rio, quando mata um chefe de facção, um chefe de uma boca de fumo aí grande, os bandidos mandam fechar os comércios. Só que o comércio vem de porta fechada. Agora, Michael, o que eu acho preocupante é o Bolsonaro ganhando ou não ganhando. Porque os dois lados estão muito inflamados. Eu entendo. E é preocupante. É preocupante, só que a minoria hoje a minoria é a que não vota no Bolsonaro. No Bolsonaro, no Brasil. Então, assim, a gente tem que entender isso. Isso é comprovado. Não acho tão minoria assim, não. Não é minoria, não. Não. Se você tomar as pesquas como padrão... Maioria. A maioria não vota. Não, a maioria vota em Bolsonaro. Exatamente isso que eu tô falando. Mas não chega a ser uma minoria o pessoal do PT, porque hoje nas pesquisas está dando 52% dos votos para o Bolsonaro e 37% para o Haddad. Eu não acredito. Muita gente. Mas eu não acredito, Flávio. Você sabe o que acontece? Eu não acredito nisso. De verdade. O Maicon, assim, enquanto eu não tiver algo de concreto para dizer assim, olha, tá aqui, a pesquisa é fraudulenta. Enquanto eu não tiver isso, eu tendo a acreditar nela. Sabe por quê? Olha só o que você disse. E não estou aqui criticando o seu raciocínio. Sim. Se o Bolsonaro perder, foi fraude. O Wilson Witzel, ele era tido aqui no Rio de Janeiro como lanterninha. Estava atrás de todo mundo. De repente, ele ganha no primeiro turno, ele passa o Romário nos últimos dias, pesquisa não estava dando nada para ele, e ele está à frente. Ele terminou o primeiro turno 20 pontos à frente do Eduardo Paes, que era o segundo. Pergunta,
Será que foi fraude? O debate, mas aí foi o eleição? debate. Foi o debate. Mas aí é que O debate e também, por alguns dados, vendo algumas entrevistas de algumas pessoas, também o fato de ter colado no Flávio Bolsonaro, isso impulsionou muito. Então, mas olha só, isso tudo surgiu como explicação depois dele ir para o segundo turno e ir muito à frente do... Muito à frente, Então eu digo assim, só seria fraude para um lado do candidato. Não seria, então, por exemplo, o TRE, será que o TRE fraudou para colocar o Witzel, que é um juiz também, 20 pontos à frente? Entendeu? Porque eu quero dizer para você o seguinte com isso, que a gente entra nessas teorias da conspiração, e eu acho que isso é muito complicado, porque serve para todos os lados, né? Também pode o PT dizer assim, vamos que domingo dê 75%, não creio que vai dar isso, mas que dê 75% em favor do Bolsonaro e 25% em favor do... Mas como é que pode? Foi fraude também. Eles também vão dizer que foi fraude. Então o que acontece? Eu acho que assim, como numa democracia você deve aceitar o resultado das urnas. Claro. Eu não creio, para mim eu não vejo nenhuma possibilidade que as Forças Armadas venham intervir na eleição, seja lá de quem ganhar. Até porque eles já foram enfáticos em dizer, né, nós não servimos a governo, e sim ao Estado independente de quem está lá. Então eu não creio nessa possibilidade, assim, não posso dizer para você assim que isso jamais vai acontecer, mas eu não creio nessa possibilidade, porque nós já tivemos outros fatos na história do Brasil, tão ou mais graves, e os militares quedaram-se mudos. Não disseram Agora, nada. Flávio, voltando ao nosso tema, você acha que assim, é possível? Pode acontecer? Tudo é possível. É possível até que Jesus volte hoje. Mas a probabilidade, eu não vejo isso como grande probabilidade. Você acha que o Bolsonaro precisa ter mais cautela mesmo nessa questão do deslocamento dele, das aparições públicas? Você acha que é uma necessidade de um cuidado maior? Sim, porque olha só, a esquerda não elimina só os seus inimigos. Ela também atira fogo amigo. Ela também elimina os de casa. Uma ocasião dessa não tem muito tempo. A gente estava nesse assunto numa quinta-feira, tem 15 dias eu acho. E eu coloquei lá no nosso grupo justamente um vídeo, né, de um ex-guerrilheiro falando como é que eles mataram outro. Né? Aí diz assim, que no Brasil tem 400 pessoas mortas ou desaparecidas no governo militar. Mas quem garante que todas essas que morreram ou desapareceram, que do momento que está desaparecido, você não pode dizer nem que está morto, está desaparecido. Quem garante que parte disso aí não foi queima de arquivo da própria esquerda? Então, quer dizer, eles não são confiáveis nem no que diz respeito a eles mesmos. Um cara que tá numa militância esquerdista, ele tem que estar com um olho no padre e outro na missa. Até porque quem é considerado traidor da causa da esquerda também é rechaçado por eles. Óbvio, olha o caso do Celso Daniel. Celso Daniel está aí para ser investigado e descobrir os mandantes, que a gente sabe em off quem foi, mas é uma coisa que tem que ser provada. Teorias Celso Daniel morre, né? Celso Daniel morre, 7 testemunhas do caso também são mortas. Né? E isso, assim, foi uma coisa apagada pela mídia, não tem. Agora, se fosse alguém ligado ao Bolsonaro, já imaginou o auê que estaria? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa mídia brasileira, que ela tem um viés esquerdista. Eu dizia aqui ontem, ela só consegue ser melhor que a americana, mas mesmo assim ela tem um viés esquerdista muito forte. Hoje, a Joyce Hasselman publicou um vídeo 1h da manhã, né, madrugada de hoje, dizendo que a revista Época, que vai sair agora no final de semana, pode trazer uma matéria acusando o Bolsonaro de ter obrigado a uma mulher dele a fazer um aborto, uma história assim toda mentirosa. A jornalista da Época está atrás dele, caçando ele para ele dizer alguma coisa, para incluir na matéria, e ele, óbvio, não está falando nada. Então, quer dizer, é mais uma. A Joyce também terá um vídeo de um grupo aí, um grande grupo que recebeu 600 milhões de reais para bater nele, né? Fazer matérias tendenciosas. Então a gente sabe que isso está acontecendo à torto e à direito o tempo todo. Só para deixar claro, a Joyce ela apoia o Bolsonaro, correto? Não, a Joyce apoia o Bolsonaro, ela é do PSL. Sim. E ela
é a deputada federal mais votada da história do Brasil. Tem gente que não tem essa exato. Essa linkagem. Foi muito bom você ter lembrado. Joyce Hasselman, ela é uma jornalista de profissão, tá? É o maior canal do YouTube na área de política, né? A maior influenciadora digital na área da política, milhões de acessos, tá? Joyce Hasselman, e é muito conhecida no meio e também muito odiada no meio de jornalista, porque são quase todos da esquerda. Então, por onde ela passou e depois ela teve que sair, porque própria pressão dos colegas de trabalho, mas está aí o resultado do trabalho dela, é a deputada federal mais votada do Brasil. Se houver alguma coisa também do Augusto Nunes falando sobre a questão do Roda Viva, porque ele era jornalista do Roda Viva. Ele era apresentador. Foi apresentador. E também teve um problema com ele, com esquerda e tudo mais, porque quando você tem uma postura totalmente imparcial, algumas pessoas acabam... Sim, porque eles são tendenciosos na maneira de se expressar. Né? Você, assim, com um pouquinho de experiência, você começa a perceber no próprio linguajar todo o vocabulário de esquerda. Então, é como a gente, nós somos evangélicos, tem o nosso evangeliquez, né? Quando a gente se encontra, dá a paz do Senhor, fala varão, varoa, coisa que a gente não vai utilizar talvez no dia a dia, mas pelo menos entre nós. Então, quer dizer, essa é uma linguagem que, querendo ou não querendo, passa. Sim. Quando você menos espera, você está conversando com uma pessoa e diz assim, não, eu vou dar um testemunho, né? Você fala assim, é uma linguagem muito nossa. Não? Testemunho é uma palavra do dia a dia, mas que no nosso meio tem uma utilização, uma conotação um pouco diferente. Então, quer dizer, o jornalista, quanto mais de esquerda, você percebe no linguajar dele toda aquela nomenclatura usada pela esquerda. Presidenta. Agora, pastor... Presidenta é uma delas. Pastor Fábio, difícil a gente entender que nível chegou, né? Nós sabemos que o conflito de interesses, ele existe em todos os lugares do mundo, né? E as guerras, elas são travadas por conta de poder, né? Em qualquer lugar do mundo. Mas essa campanha eleitoral expôs algo que isso para mim não é surpresa, porque eu acompanho política há muitos anos e sei que sempre foi isso aí. Sim. Só que nunca veio a público da forma que está vindo agora, né? Você acha que a população está um pouco assustada com esse nível da política, ou seja, execução, Bolsonaro sofreu um atentado, agora ele não pode nem sair de casa para gravar, né? As pessoas que moram ali no entorno, perto da casa dele, ali na Barra, estão reclamando, porque há um reforço da segurança, o Exército está lá direto fazendo a segurança dele. Essa semana eu tive com uma moradora lá do condomínio dele. Tá sendo uma comoção realmente. Porque nós estamos vivendo um tempo de total polarização nas nossas eleições. Ou do lado de lá ou do lado de cá. Sim. E todo mundo com um discurso radical, todo mundo com um discurso muito... Os dois lados. Os dois lados, claro. Os dois lados estão com um discurso muito forte. Por isso que eu digo que, dependendo do presidente eleito, é perigoso e é realmente algo que a gente precisa, de alguma forma, estar atento, porque a gente não sabe o que vai acontecer no nosso país. Como pode acontecer caso o Bolsonaro não ganhe, ou caso o Haddad não ganhe. Isso daí a gente vai ver a revolta que vai ser do lado de muita gente. E tem muitas pessoas que estão apoiando o Haddad, sim. Tem pessoas que estão apoiando o Bolsonaro, claro. Muito. A gente não pode fechar os nossos olhos para isso, mas também tem muita gente apoiando o candidato Haddad. E respeito aqueles que apoiam o candidato Haddad, apesar de não ser Haddad, respeito os Bolsonaro. O senhor também de vermelho aí, disfarçado, não é, né? Não, eu só vim de vermelho só mesmo porque era a camisa que tinha, era vinho. Ligou pro Azeitona e falou, vamos junto pra gente. Fazer a bancada de esquerda. Mas não, é aquele caso, a gente está vivendo um tempo de muita violência, e essa violência, isso tudo que está acontecendo é reflexo também da nossa sociedade e das redes sociais. Todo mundo está com um discurso muito forte. Eu acredito nisso e ponto. E não há o diálogo. Não há o diálogo. Claro, a gente pode ser até decidido, mas na nossa decisão a gente também precisa dialogar com o outro.
O que eu estou vendo é a falta do debate e a falta do discurso. A gente precisa dialogar com o outro, saber o porquê que o outro acredita naquilo e por que que o outro tem tal opinião. Mas a gente está vendo que atualmente não é assim, não. Se você chega na internet e coloca uma opinião, você vai ser agredido, consequentemente. Perfeito. A gente está vendo esse ódio coletivo. Mas eu acho que é uma catarse do povo, porque o povo está vendo e o povo está numa situação de revolta. Revolta por tudo que tem acontecido no nosso país, revolta por tudo que tem chegado aos nossos ouvidos, seja por notícias ou por aquilo que está acontecendo. Uma mãe que está com o filho no hospital, um pai que quer colocar o filho na escola e não tem vaga. São essas questões que têm mexido muito com o povo brasileiro e as pessoas estão querendo ver uma solução. E por isso que as nossas eleições definiram uma diferença. Aqueles medalhões não foram eleitos, alguns deles, e muita gente diferente entrando no cenário. Justamente porque a gente está vendo em São Paulo também a baixaria rolando solta. Nossa. Com a questão do João Dória. Rapaz, aí. Acabaram com a vídeo? Acabaram com a vida do Dória. Mas né? dá pra Será que é verdade que não aquele ele. vídeo? Não, Eu não acho que é ele, não. sósia. Dá pra ver que não é ele. Você percebe Não, assim que não é o ele. engraçado foi o vídeo dele com a esposa, né? Falando A esposa ali constrangida. Esse eu não vi. Acho que a gente já viu alguma coisa bem próxima, bem perto da gente. É verdade. Só que eu acho que é assim, em termos de vídeo é bem parecido. Ó, o ouvinte não vai entender o que você tá falando. Não, mas a gente sabe o que a gente tá pois falando. Ouvinte, essa tu vai ficar por fora mesmo, não tem jeito. Piada interna. O vídeo não é nosso aqui não, Fala, não é de não, nenhum de nós não. Fala, Mas, não. mas assim, você vê que ela está constrangida com a situação, né? É diferente daquela outra situação que você está falando, Ossino, porque essa aí tá na cara que... Não, e você percebe que não é ele, entendeu? O corpo... Assim, né, eu não sou expert em João Dória, eu não sou nem parente dele, mas dá para você perceber que não é o corpo dele, que a cara é outra, entendeu? Assim, parece, mas não é. Então, eu acho isso absurdo. Nossa, quem faz esse tipo de coisa... Que nível de quem faz Chegou a isso? política, né, cara? Cara, quem faz muita isso baixaria. teria que ser punido e punido com rigor. O problema é que o crime que o cara vai ser punido não tem punição do ponto de vista da informática, mas poderia ser ali a difamação, que é crime de menor potencial ofensivo, ninguém vai preso, mas você desgraça a vida de uma pessoa. E depois que se prova que o negócio não é verdade, já está feito, o mal está feito. Não tem a mesma repercussão. Não E tem. esses crimes de internet, a legislação, o Flávio deve saber muito melhor do que eu sobre isso, não existe. Não, é o que eu estou falando. Não há uma punição, assim, digamos, para fake news. Que eu acho que realmente não deve ter. Tá? Uma fake news pura e simples que não é bem esse caso. Esse caso tem o interesse de prejudicar. Se fala até em punir em quem dissemina, que seria o nosso caso, por exemplo, de repassar nos grupos. Eu acho isso um exagero, que você também não tem a obrigação de saber que é verdade. Ou não, né? Ontem eu vi até um vídeo do... A não ser que é provado que você sabia que aquilo não era verdadeiro. Mas é muito sugestivo, como é que... Não, aí é que tá, mas aí veja bem, aí o poder judiciário, através... Quem não é nem o Poder Judiciário, quem tem que provar é a promotoria pública. Provar que você sabia que era mentira, né? E que você, como esse vídeo do João Dória, eu sei que aquilo não é verdadeiro, mas como me interessa, porque eu sou do outro candidato, e aí entra esse problema, eu sei que não é verdade, mas aquilo de alguma forma me interessa, porque vai pesar contra o candidato, que eu também estou contra ele, e aí eu divulgo. Então, nesse caso, eu acho perigoso, porque assim, eu recebo coisa... Então, assim, eu já tenho dito aqui, do Sérgio Moro. Aí aparece um texto no WhatsApp que o Sérgio Moro disse isso. Quando você votar, faça assim, faça assado. Eu boto, gente, Sérgio Moro não disse isso. Mas como você sabe? Bom, realmente eu não sei, ele não me falou. Sérgio Moro não me disse, olha, não fui eu. Mas assim, é por estar acompanhando todo o processo eleitoral e político, a gente sabe que o Sérgio Moro, ele não se manifestaria daquela forma, porque é tudo que o PT quer. É dar munição pro bandido, porque o PT já arguiu a suspeição do Sérgio Moro várias vezes, dizendo que ele está perseguindo o criminoso número 1. E aí, todas as vezes, por unanimidade, foi rejeitada a arguição de suspeição dele. Agora, se ele bota um texto dizendo, olha, quando você votar, não vote em candidato assim, não faça isso, não faça aquilo outro, é o que o PT vai dizer aí, tá vendo?
É o que ele está fazendo. Mas ele a internet tá tem virado atualmente meio terra de ninguém. Atribuem frases da Clarice Lispector, aquela Clarice Lispector nunca falou. Atribuem frases do Pedro Bial que ele nunca falou. É, isso aí. Coisas do Arnaldo Jabur, quantos textos. Olha, eu acho que o Arnaldo Jabur não faz outra coisa na vida a não ser escrever texto como com o WhatsApp. teve aquele texto da Marieta Severo que ela precisou virar público para desmentir. Falando do Lula e tal, Sim. e metendo o Mário no Lula. E ela veio a público para desmentir, até porque ela é PT, que ela estava lá no manifesto. Com certeza. Quer dizer, é uma situação que atribuem hoje em dia na internet, em todos os lugares, a pessoa, e não é aquilo. Não é. Você quer ver outro que eu acho pior do que o texto? São os tais dos áudios. Áudio repassado. Áudio você não vê a cara de ninguém. Aí às vezes é alguém com a voz parecida de uma pessoa famosa, aí atribui-se àquela pessoa. Ah, é o Alexandre Garcia. Ah, é o fulano de... Você não vê a cara da pessoa. E ela falando, outro dia desse surgiu aí um vídeo do pastor John Piper, né? E botaram uma tradução, claro, tiraram a voz dele no original e botaram uma tradução. Sim. Não tinha nada a ver com o que ele estava dizendo. Olha aí. Entendeu? Não tinha nada a ver. Ele fazendo uma manifestação, juntando áudios com bugalho, falando de Deus e de política, entendeu? Não tinha nada a ver a história, mas pegaram o John Piper, que é talvez hoje, se não o mais, mas um dos pastores mais famosos do mundo. E muito aí influente. jogaram lá um texto, ele falando de Bíblia e de política ao mesmo tempo, coisa que não tinha. Então, quer dizer, e tudo assim, uma dublagem e tal. Enfim, a gente tem que ter um maior cuidado em estar disseminando coisa. E eu faço o seguinte, vem notícia aqui agora, o WhatsApp. Roberto Carlos morreu. Antes de repassar, eu vou consultar a grande mídia, que nesse aspecto eles são confiáveis. Isso aí. Um jornal de peso não vai dar uma notícia de primeira página, Roberto Carlos morreu, se ele não tiver morrido. Sim. Né? Então, quer dizer, eu vou lá, vejo no jornal fulano, no jornal Beltrano, ninguém comentou aquele assunto. É fake. Eu fico na minha. Não vou pegar um WhatsApp, o Roberto Carlos morreu, foi atropelado, não sei o quê, e vou passar pra frente. Entendeu? Então a gente tem que ter maior cuidado. Ele vai dizer literalmente, Jesus Cristo, eu estou aqui, né? Que morreu. É isso aí. Gostei da piada, Ô, Bárbara, vamos lá. Eu quero ouvir as opiniões dos nossos ouvintes. O que os ouvintes estão dizendo a respeito do nosso tema? Vamos lá. Então, lá no Facebook, a Ana Lúcia Veras diz o seguinte: a gente está perguntando hoje se os ouvintes acham que o Bolsonaro deve ter mais cautela no deslocamento, né? No seu deslocamento. A Ana Lúcia diz o seguinte: acho que ele tem que se preocupar e muito, principalmente essa semana. Estão querendo ele bem distante. Acho que tem que tomar cuidado até com quem visita a casa dele e até com quem faz a segurança. A Cris Souza diz Eu acho que nesse aspecto a coisa está muito bem amarrada, né? Essa equipe, a equipe que faz a segurança dele é da Polícia Federal. E há uma integração com a inteligência do Exército. Então são várias agências de inteligência trabalhando juntas. Até o FBI está monitorando o andamento das coisas por aqui. Então acho pouco provável que haja dentro da equipe de segurança dele algum infiltrado nesse sentido, né, Flávio? Não pode ser descartado, mas... Dentro da equipe eu não acredito, mas assim... Ele deve ficar atento todo o tempo, mas principalmente essa semana. Porque, imagine o seguinte, se Bolsonaro morresse hoje, ou de morte natural, ou acidental, ou um assassinato... Natural é difícil. É difícil, né? Mas, sei lá, deu um infarto, né? Lá, se suicidar, alguma coisa assim... Ou qualquer coisa. A história do Getúlio Vargas não entrelaça com isso não, né? Não, mas olha só. De repente o Bolsonaro se suicidou. A história do Getúlio não pensou na agora dele? Não, mas assim, deixando de lado o tipo de morte. Se ele morrer, o que acontece? Para tudo, porque vai chamar o segundo mais colocado depois. Ciro. Quer dizer, vai entrar o Ciro. Aí a eleição vai ser disputada entre Haddad e Ciro. Meu Deus. Entendeu? Se correr, o bicho pega. Porque se ele morre, como ele não foi eleito, quer dizer, a partir de domingo, ele depois que tomasse posse, se ele morrer, o vice assume. Agora, mas nesse caso não, porque ele não é eleito. Essa questão, né, Flávio, ela não é nova. O Carlos Dias até falou aqui que o Bolsonaro provavelmente será o presidente, se eleito,
o presidente com maior restrição nessa questão de deslocamento em função da segurança, até pelas coisas que ele quer mexer. Mas quando a gente olha para a Bíblia, o caso de Neemias, por exemplo, ele era colocado ali para provar, né, a comida do rei, porque se estivesse envenenado ele morria primeiro. É verdade. Né? Eu que não quero ser. Mas enfim, isso não é novo, ou seja, quem tá no poder, no poder sofre isso. Sofre, faz parte. Sim, faz parte. Quantas vezes a gente vê reis na Bíblia? Me lembro aqui agora, por exemplo, de Cícera, né, que morreu com uma facada no abdômen, foi uma mulher, eu esqueci o nome dela agora. Ele era tão gordo que a faca entrou e ficou dentro do abdômen dele. Essa mulher era do PSOL, pastor. Pois é, do PSOL. Mas ele também, ele não era rei em Israel, né? Mas, Só pra te então contrair. assim, a gente sabe que esse tipo de coisa, isso faz possível, parte da história. Nos Estados Unidos perdeu 4 presidentes. 4 presidentes morreram, foram assassinados. O mais famoso é o Lincoln, né? Que a gente sempre guarda, mas não foi o único. Teve o Kennedy também. E tiveram mais 2 agora que eu não me recordo aqui o nome. O Kennedy mesmo. Eu dizia aqui ontem. O Kennedy, ele estava avisado quando ele foi para o Texas. Olha, o Texas é um estado hostil. Ele era democrata, o Texas republicano. E aqui não vai crítica aos republicanos, não era uma coisa da época. E aí a segurança dele é o que o Orsino está falando, quer dizer, a segurança está na frente, colhendo informações de todos os lados. O Texas era um lugar hostil a ele. E disseram, e ele quis ir mesmo assim. Aí falou, tá bom, já que você vai, então não desfile em carro aberto. E ele não abriu mão de estar em carro aberto acenando para as pessoas, deu no que deu. Né? Então você vê que esse é um fenômeno que não é só brasileiro, né? A gente tem vários Brasis dentro do Brasil, né? De um modo geral. E todo povo tem suas características pessoais. O brasileiro é um povo um povo amistoso, é um povo simpático, recebe todo mundo bem, mas também é um lugar que tem mais morte no mundo. Então a gente tem esses 2 lados do brasileiro. Se por um lado o brasileiro é um cara muito legal, por outro ele é pavio curto e o número de assassinatos mostra isso. O desprezo que a gente tem pela vida aqui no Brasil. Flávio, é muito preocupante porque a gente vê de um outro lado um pessoal com um ódio tão grande que se referem a ele não como presidenciável, como Jair Bolsonaro, como o coiso. Para você sentir o grau do ódio que a galera tem, principalmente essas galeras que lutam e dizem lutar por minorias, esse pessoal fala o coiso. Eles não falam nem o nome do Bolsonaro, quer dizer... Sim, para você ver o nível nível do ódio. É como aquelas pessoas que não gostam nem de falar a palavra câncer, né? Falar doença. Aquela doença. Pois tem medo de falar até a palavra para não pegar. Parece que a palavra... Ela repudia ao extremo, até o vocábulo. Né? Exatamente. Então, assim... Mas é o que você dizia no começo, Fábio, por que a gente tem esse clima de polarização, que eu acho que ele é até importante. Entendeu? Por quê? Porque a gente começou a colocar a cabeça para fora. Tem extremismos? Tem. Mas assim, nós vivemos aqui quase 40 anos numa ditadura. Uma ditadura cultural. Tá aí o vídeo que eu botei lá no nosso grupo do Lobão falando a respeito disso. Uma ditadura cultural, uma ditadura de opiniões. Sim. Esse fenômeno de agora, ele não começa propriamente nessas eleições. Você já vê em 2014 essa polarização, Aécio de um lado. Quem não era Aécio passou a ser para ser contra o PT. E mesmo assim não deu certo. Esse advento das redes sociais trouxe um lugar de fala e trouxe uma discussão, porque muitas pessoas antigamente elas não falavam tanto da questão política, né? Elas se resumiam a um discurso na mesa de bar, um discurso no colégio, um discurso nos seus lugares de trabalho. Sim. Hoje em dia as pessoas elas falam de política 24 horas por dia, porque você abre um Facebook, você abre um Instagram, você abre um Twitter, você vê radicalmente pessoas falando de eleição e falando de política e falando dos seus argumentos. Isso trouxe uma fala muito boa para o brasileiro no sentido de discutir mais, de conversar mais e de saber o que é certo e o que é errado na política, né? Exatamente, toda razão. E eu acho que isso é fantástico, porque eu estou muito orgulhoso nesse momento de ser brasileiro, estou orgulhoso com os brasileiros, porque nós somos hoje o povo mais politizado do mundo. Sim. É o povo que mais discute política. Nós estamos hoje, assim, e
Claro, tem esses efeitos colaterais, certos extremismos, gente que parte da discussão para agressão o tempo todo, tem esse tipo de coisa. Mas por quê? Porque antes, Fábio, a gente tinha, principalmente antes de 2014, nós tínhamos um discurso hegemônico. Você vê, o Lula, nas 2 vezes que ele foi presidente, na eleição e na reeleição, ele no debate na TV disse assim: eu me congratulo que todos os candidatos aqui são de esquerda. Então você não tinha uma voz dissonante, você tinha um pensamento único, com pequenas variações de um lado para o outro, mas o cerne do pensamento sempre foi o mesmo. Até porque a comunicação no país era hegemônica. Exatamente. Então, quer dizer, a gente não tinha muito espaço para botar a cabeça para fora. Com as redes sociais, a coisa veio mudando. A coisa veio mudando porque ela deu voz a quem não tinha voz. Você hoje, nas redes sociais, no YouTube, você tem condição de ver aquilo que a TV não mostra. Né? Então, por exemplo, a mídia, a grande mídia de um modo geral, por isso que ela perde audiência dia a dia. Ela vai mostrar ali, é uma manifestação do Bolsonaro, uma manifestação do PT. Aí quando eles mostram do PT, eles pegam a manifestação no auge da manifestação, quando está lotado. A do Bolsonaro é no começo ou no final, para dar a impressão que tem muitos espaços vazios, que tinha pouca gente, entendeu? Então, assim, veja que a mídia faz isso o tempo todo. É uma espécie de fake news, que é uma fake news entre aspas, porque não é uma mentira, mas é uma manipulação do que ocorreu. Porque você mostra 2 coisas em 2 momentos distintos para dar a impressão que um tem muito apoio e o outro tem pouco apoio. Então, quer dizer, a mídia faz isso o tempo todo, manipulando as consciências das pessoas. Né? E assim, a maioria acordou para isso. Porque na internet tem muita fake news, mas também tem muita verdade nua e crua. Tá lá. Você não pode dizer que aquilo... Você mostra uma manifestação, como foi a do Bolsonaro na praia de Copacabana. Que a Avenida Atlântica, de ponta a ponta, era um mar de pessoas. Também na Avenida Paulista, em São Paulo. Você via gente a perder de vista. Não dava nem para enquadrar na câmera. Quer dizer, você viu isso na internet, mas você não viu isso na TV. A gente vê isso literalmente, por exemplo, quando tem algum evento evangélico. Eles com certeza sempre diminuem o número de participantes. Verdade. Quando tem um show na praia de evangélico, quando tem alguma coisa, e quando é de outros grupos, eles fazem questão de aumentar o número e de ressaltar que estava bombando. E ainda dizer, tiveram tanto passeata gay, teve lá tantos milhões de pessoas. A verdade, eu não sei se assim, a verdade é que o brasileiro, ele não está acostumado a ter regra. Deixa só a gente, rapidinho, voltar lá para Bárbara, que a gente pega aqui e aí vai dando desdobramento. Deixa eu voltar lá para Bárbara e ouvir os ouvintes e mandar um abraço aqui pro missionário Tiago, né, que é ouvinte assíduo da rádio, e pede para mandarmos um abraço para a esposa dele, a Leide, né, que está internada. E o Tiago está dizendo aqui, dá uma boa tarde para todos nós. Boa tarde, Tiago. Ele disse que gosta muito dos debates, dos temas. Ele disse que aprende muito com as opiniões dos debatedores. Parabeniza a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Diz que lá na casa dele só se ouve Rádio Betel. Um abraço a todos do Gardênia Azul. Vamos lá, Bárbara. A gente está perguntando se o ouvinte acha que o Bolsonaro precisa ter mais cautela no seu deslocamento, não é isso? Exatamente. Aí lá no Facebook a Cris Souza diz, sim, com toda certeza. Se já atentaram contra a vida dele antes, imagina esses últimos dias decisivos. O Bruno Paulo diz, muito preocupante a sua segurança, pois irão fazer de tudo para que ele não venha ocupar o cargo. Na minha opinião, ele devia evitar, pois pode ter surpresas quando seus rivais estão dispostos a tudo. A Gislaine diz o seguinte, ele não é um mito? Abre a boca pra falar besteira, agora tem que assumir as consequências sem medo. O Edson Lemos diz... Não é assim, né? Qual o nome dela? Gislaine. Mas olha só, ele não tá sofrendo, ele não sofreu atentado pelas besteiras que ele falou, que eu também não nego. Ele não sofre risco de vida ou risco de morte pelas besteiras que fala. Ele sofre pelo simples fato de ser oposição à esquerda. Na verdade é isso. A questão é essa, né? Não é que ele
está sofrendo pelo que fala ou pelo que deixa de falar. Não. É o conjunto de situações que o envolvem, né? Óbvio. Né? E pelo fato dele estar prometendo que vai fazer uma devassa em muita coisa que é do interesse da Inclusive esquerda. da imprensa. Da imprensa, óbvio. Vai, Bárbara. Então, aí a gente continua aqui então com o Edson Lemos, ele diz: basta ver Seu a grande Edson, imprensa. um abraço, Edson. Saudade do senhor, viu? Ele diz assim: basta ver a grande imprensa, sempre replicando as fake news da esquerda. E com muito cuidado, está mais do que claro, ele é uma ameaça ao sistema, o Estado está aparelhado. O Tony Ferreira diz sim, mesmo acreditando que só Deus nos guarda, a cautela é importante. Por esta razão, mantenha uma rotina de oração ao Deus da Bíblia. Só coma se alguém comer antes, use colete, capacete, escudo, tenha um pitbull e só ande de caveirão. Meu Deus, é forte. O Renato diz sim, máxima cautela. Rosan Tavares diz: tá com medo de morrer por quê? Aline do Nascimento diz: Não acredito que ele esteja com medo de morrer, não. A questão não é essa, não. Quem não tem medo de morrer? Isso é até natural. Né? Quem não tem? Cara, eu vejo algumas pessoas, claro, nós somos cristãos, nós temos a certeza da salvação, ponto. Mas eu vejo muita gente, eu não tenho medo da morte. Eu digo, eu tenho medo da morte, sim. Tenho medo que doa, tenho medo, sim. Quem não tem? Sem medo dos efeitos colaterais. Exatamente. Eu não tenho medo do que vai acontecer depois. Mas o processo... Que até porque a gente não controla e não sabe como vai ser, né? Exatamente, todo mundo tem medo. Não vem nessa. Eu não tenho medo da morte. Você pode falar de uma forma genérica, né? Eu digo assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de me machucar, eu detesto me machucar. Isso aí, mas o que é melhor, se machucar ou morrer? Eu acho que é melhor se machucar, né? A gente fala assim, de uma forma genérica. Até porque em todos nós tem uma coisa que é uma pulsão pela vida. Exatamente. Que é uma coisa que te empurra pra frente. Viver é muito bom. A gente tá aqui agora. Se aparecesse um leão nesse estúdio, a gente ia ficar sentadinho aqui quietinho? Não. Tinha que procurar um lugar para fugir. Não sei para onde, mas a gente ia tentar fugir. Por quê? Porque nós temos uma pulsão pela vida. Um instinto de autopreservação. E o Bolsonaro não pode ser diferente. Vamos lá. Vamos lá, Bárbara. A Aline Nascimento diz sim, com toda certeza. Aí a gente tem a participação do Alexandre Silva, Eli Lopes, Marcos Leal, Sônia Maia, todo mundo dizendo que sim. Isso no Facebook, né? Ainda no Facebook o Marcelo Esteves diz com toda certeza: vão querer matar até depois que sair da presidência. A Carolina Oliveira diz sim, com certeza. Ele tem que se preocupar com a segurança porque vão tentar matar ele. A Cláudia Gomes diz com certeza. Será que alguém tem dúvida disso? Aí a gente vai para a live agora. A Vânia Cristina diz: tem que ter cautela sim. Vivemos em um mundo do dinheiro e poder. Infelizmente, ele colocou o dele na reta. Sinto muito, mas agora, meus irmãos, muito joelho no chão. Isso é se for vontade de Deus, porque senão, segura a marimba. Little Joe diz o seguinte: o que eu entendo é que os eleitores de esquerda não são tão engajados como os da direita. E o povo está cansado de enganação, dessa fraude na reeleição da Dilma, com apuração secreta. Alguma coisa vocês falaram, porque esses comentários são os da live, então eles vão comentando em cima do que vocês estão falando ali na hora, né? A Penha de Sá diz sim, o Evaldo Nunes diz Haddad presidente, o Ariovaldo Mota diz: qual a proposta? Uma é armamento. Essa é a única, né? O Armando José diz: vocês sabem qual será o meu voto. O Armando, que é nosso debatedor, tá, gente? Alô, Armando. Ele diz: vocês sabem qual será o meu voto, mas não se esconde sol com a peneira. Bolsonaro não é um alvo apenas do PT. Bolsonaro é um alvo de um sistema bem mais complexo, apoiado pelo PT e conservado por terroristas do Hezbollah, interesses do Irã e as Farc. Verdade. Lembrem do que falei no debate de terça. Bolsonaro é, de presente até sua morte, um alvo humano
escolhido a dedo. Leiam o espectro Hugo Chaves e mandam um abraço para todo mundo. Abraço. Abraço, Armando. Teve um ouvinte aí nosso que falou que, qual é o projeto? É armamento? Olha, eu sugiro a você o seguinte, você quer saber qual é o projeto, o plano de governo do Bolsonaro? Está na internet, em PDF, você baixa aí, tem 81 páginas para você ler. E aí depois que você lê as 81 páginas, de preferência leia todas elas, você vai chegar à conclusão que nenhum governo, se fosse ele do PT, do PSDB, de qualquer um, ele vai ter como plano de governo apenas uma medida. Então leia as 81 páginas do plano de governo do PSL, né, no caso o Jair Bolsonaro, e você vai chegar à conclusão de que é uma coisa muito maior do que a mídia tem colocado para você. E você vai perceber também que uma série de coisas que a mídia fala está distorcida, porque lá no plano de governo está diferente. Então leia, isso aí é público, leia o dele, leia do Haddad, entendeu? Compare um com o outro e escolha seu candidato. Sim. Porque essa questão de armamento é uma coisa assim que também a mídia lançou de forma pejorativa para dar a impressão que você vai entrar na feira e vai chegar na feira e vai dizer, o senhor tem banana? Não. Mas o senhor tem arma? Tem. Então me dá um cacho de arma para cá para eu levar para casa. Entendeu? E não é nada disso. Não é nada disso. Vai mudar nada do que já tem. Porque o discurso é esse. Ele é homofóbico, racista, ele é a favor do armamento, ele é a favor disso, daquilo. Só falam isso. E uma coisa que eu digo, por isso que é bom nós que participamos aqui do debate, eu deixo um recado com toda humildade para os nossos amados debatedores. O Malafaia está aparecendo no horário eleitoral e quebra fazendo merchan da melodia. E respeito, é mole? Respeito aos eleitores do Haddad. A gente está vendo que a gente tem eleitor do Haddad que está ouvindo o debate. Sim. A gente sabe que tem eleitor do Bolsonaro que está ouvindo o debate. Por isso que eu respeito muito tanto os eleitores do Haddad como os eleitores do Bolsonaro, porque a gente está no meio de comunicação e essa polarização entra aqui também. Claro. De alguma forma. E o risco sobre a questão da segurança do Bolsonaro vai sobre o Bolsonaro e sobre toda a família dele, os filhos dele que também estão na linha de tiro, a esposa dele que também, infelizmente, está numa linha de tiro, a filha, todo mundo, a família toda. E até aqueles que saem com camisa do Bolsonaro, você também está na linha de tiro. Você que publicamente na sua rede social se posiciona favorável ao Bolsonaro, você também está na linha de tiro. Que a gente está vendo que a grande mídia não coloca, tem gente aí morrendo, sendo espancada na rua porque é a favor do Bolsonaro. Sim. Nas universidades, Fábio, volta e meia chega notícia de gente que está apanhando porque apoia o Bolsonaro. Isso aí. Na universidade, que não é um lugar nada democrático, né? Não. É toda contaminada pela esquerda. E aí que você não pode manifestar muitas vezes que você vota nesse ou naquele candidato porque é contra a maioria que vota no outro. A gente vê na faculdade o tipo de trote que é feito, violento, com bullying, com um monte de outras coisas. Imagina um camarada que está num processo de trote e ainda diz que é Bolsonaro. O que ele não sofre dentro de um ambiente acadêmico? Que a gente sabe que é um ambiente praticamente 100% de esquerda. Sim, sim. Hoje em dia está mudando. As notícias que me chegam é que, por exemplo, aqui na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pública, não é? Do Estado, a coisa está meio dividida, entendeu? Já tem um grupo lá, um grupo cá. Mas antes você dissesse que era Bolsonaro, que se dissesse conservador, estava arriscado de jogar ele de lá de cima, mas hoje não. A coisa já está ficando diferente, entendeu? Então a gente está ganhando corpo, ganhando presença. Agora sim, eu acho que o que precisa, tem um monte de gente aí, em última hora, se dizendo conservador, de direita, não sabe nem o que é isso. Não. E aí parte para agressão. O camarada leu um artigo ou outro anteontem, e ele já se acha expert em certos assuntos, já sai dando bordoada em todo mundo que não pensa igual a ele. Então, isso é um desserviço. Quem faz isso só mostra que não sabe nada. Porque quem é consciente daquilo que acredita e que tem argumentos, não parte para gritaria, não parte para pancadaria, nada disso. Até porque se numa discussão você altera a voz, é porque provavelmente você não tem razão. Quem tem razão não tem que mudar o tom de voz. Então, E esse pessoal tá aí, igual o Pitbull, né? Coitadinho do Pitbull, levam a má fama, e é má fama mesmo, porque eles não merecem isso. Aí leva um jeito de Pitbull aí, querendo destroçar todo mundo,
né? Por simplesmente porque ele pensa diferente. Se o cara quer votar no Haddad, apesar de todas as informações que são públicas e patentes, você quer votar, vote. É um direito seu, o voto é seu, o voto é livre. Né? Mas agora daí, o que eu vejo de problema nesse tipo de coisa? É a velha tática da esquerda que você vê até aqui, no nosso meio. Que é o quê? Quando você não tem um argumento, você parte para a desconstrução do outro. Né? O caso do Bolsonaro. Bolsonaro mostrou aí qual é um dos objetivos, que é colocar um sistema militar nas escolas públicas, que não é transformar ela em escola militar. Isso existe? Já, tem uma meia dúzia de escolas. Em todas elas é um sucesso. Apoiado pelos alunos, pelos pais, pelos professores, a média das notas sobe, o rendimento cresce bastante. O que acontece? A esquerda não conseguiu desmontar isso. Tudo bem que meia dúzia de escolas talvez não seja um número significativo diante das milhares de escolas que nós temos no Brasil afora. Mas foi uma coisa que está funcionando em todas que foram implantadas. Sim. Como você não tem um argumento ou um contra-argumento, mas ele é machista. O que tem a ver isso com aquilo? Alhos e bugalhos. Então, o que acontece? Mas ele um dia falou tal coisa, não sei onde. Então, quando você não consegue desconstruir o raciocínio de alguém, você parte para a desconstrução da imagem. Você acaba não dizendo, ele não é corrupto porque ele é ficha limpa, ponto final. Aí diz, ele é homofóbico, ele é machista, ele é misógino, essas palavras novas que tem surgido. Isso aí, você vai atribuindo uma série de coisas por causa de frases, de coisas que ele disse, que não significa que ele seja, ele pode ter falado aquilo num momento, tirado do contexto toma um outro sentido. E a pergunta é, suponhamos que seja, digamos hoje, Bolsonaro é machista. O que ele vai fazer no governo? Vai proibir a venda de máquina de lavar para as mulheres voltarem pro tanque de pedra? Vai proibir as mulheres? Vai proibir as mulheres de comprar tinta para pintar o cabelo? Porque o cabelo tem que ser natural? Ele vai proibir mulher de trabalhar? Porque o lugar de mulher é dentro de casa? Colocar prótese. Meu Deus do céu, ainda que ele seja machista. Que ele seja machista. O que isso vai mudar na vida das mulheres? Vamos lá, Bárbara, manda aí. Então... eu parei aqui no José Nunes, ele diz o seguinte: sim, com toda certeza, ainda mais batendo de frente com essa máfia que está no meio político do Brasil. O Pedro Barros diz, Bolsonaro 17. O Evaldo Nunes diz, tudo mentira, ele pode tudo, fake é bozo, evangélicos esquecerão de Jesus. Sandra dos Santos diz... Olá, eu não tô nem mais vendo o debate dos candidatos, está muito chato. Marinalva diz, Bolsonaro deve ter muita cautela, não só para sair de casa, mas também com quem se aproxima dele e da casa dele. Passar ele tem que ter controlado. O apóstolo Márcio diz, quando é que a rádio vai me convidar para um debate? O WhatsApp... E aí, é com você, Ursino. Comigo? É com eu você, sou produtor do debate? Não, pô, Marconi. Aí, azeitona. Você tem que me dar um ok aí, ó. A responsabilidade é tua, eu te canto os nomes, você me dá um ok. É a tua cabeça que tá... O nome dele, Márcio, o quê? A tua cabeça que Márcio, vai eu não rolar, conheço. se tu fizer besteira. Não faço ideia. Pronto, já tá o apóstolo quer colocar a opinião dele, né? Claro. Contigo mesmo. O Alexandre lá no WhatsApp diz Bárbara que Leal, sim. a pessoa apóstolo. O Marlon Cruz diz... Curte a foto dela no Instagram que ela te chama. Não, me tira dela. Não vai no meu... Olha, não vai no meu Instagram não, entendeu? Que eu vou pro pagode. Aí depois o pessoal fica assim, Bárbara, como é que pode? Eu falo, mas eu não sou evangélica, meu Deus. Então, o Marlon Cruz diz o seguinte... Sim, com toda certeza ele tem que ter muita cautela em seus trajetos, pois os bandidos políticos e de uma forma geral não quer deixar ele vencer as eleições. A Rafaela Lima, a Rogéria Fonseca, Elielza Farias e Inês dizem que sim. Ulisses Lima diz sim, principalmente quando ele ganhar. A Cláudia diz sim, ele corre um grande risco de vida. O Dilvan também acha que sim, diz que ele tem que se prevenir. Josilene Nascimento diz que sim. Tiago do Gardner diz sim, mas com certeza ele virá mais cauteloso, porque ele entrou em questões muito importantes contra os seus opositores.
O Gustavo Silva diz que sim, o Cláudio do Anilda também diz que sim. Por telefone a gente teve participação da Selma, Maria Eduarda, Evandro, Iris, Marluce, Maria das Dores, Denise, Zilma, Milena e Jovan. Todo mundo aí dizendo que o Bolsonaro tem que ter cautela. E o Wallace enviou um áudio pra gente. Olá, pessoal da Rádio Betel, quem fala aqui é o Wallace Monteiro. Boa tarde a todos. Boa tarde aos debatedores. A Bárbara. Bárbara, vou confessar. Tô gostando de você. O tempo tá passando, eu tô começando a gostar mais de você, enfim. Quanto à pergunta de hoje, eu considero que ele tem sim, que o Jair Bolsonaro tem mesmo que ter mais cautela, tem que se proteger e está fazendo corretíssimo. Não sair de casa, ficar na dele, porque senão o bicho vai pegar, vai ficar difícil para ele. E o pessoal do PT está desesperado, louco, doido, não sabe mais o que fazer, mas vai continuar sem saber, porque acabou para a esquerda. Acabou para o fascismo, acabou para o comunismo. Uma boa tarde a todos, Deus abençoe. Agora eu quero saber que história é essa. Qual o nome do ouvinte? É o Wallace Monteiro. Ô Wallace. Wallace Monteiro. Esclarece essa história aí que você está gostando. Ela tá toda Bárbara. vermelha aqui, gente. Meu Deus. Como é que é esse negócio? A promessa é que Bárbara vai casar e ter 3 filhos. Eita. Deus que me livre. Eis que te digo, olha como ele vem. Por esse Vem áudio. saltando pelos montes. Ele vem por esse áudio. Eu te amo e vou Também gritar vocês ficam pra todo falando. mundo ouvir. O pessoal fica brincando com essa história da comissão de frente nova. Né? Maluco. Tá despertando os interesses. Né? Turbinada. Tá turbinada, mano. Oi, caiu aqui, ó. Pega aqui pra mim. Pega aí. Eu não quero casar, mas quando o corajoso aparece. Ó, eu vou falar uma coisa. Essas mulheres que metem marra, eu era recruta, né? E tipo, o capitão, ele tava namorando com uma major. Aí a gente conversando com ele, eu falei assim, capitão. Mas aí num bate-papo lá, eu falei, era a ordenança dele, eu falei, capitão, mas sabe que se o seu broncar em casa, ela te dá voz de prisão. Ele falou assim, pode ser a mulher braba que for. Quando encontra um homem que ela gosta, vira Amélia. E é verdade. Não adianta. Tá com essa marra porque não tá apaixonada por ninguém. No dia que apaixonar, vira Amélia. Não adianta, mesmo. Não vai ter mais stories deitado na cama. O dia não que vai isso nada acontecer, disso. o dia que isso acontecer, ferro. gente, Deus me leva, por favor. Olha. Wallace, se mandar outro áudio, ela te chama no privado, meu filho. Wallace! Mexeu com ela aqui. Hoje é o dia da Bárbara. Olha, ninguém merece. No outro dia o Orsino já me mandou foto de alguém já, entendeu? Vocês estão querendo me encarar, mas eu tô feliz encarada. Me deixem aqui. Não, mas pastor é casamenteiro. Não, outra coisa. Pode ver alguém solteiro. Você tá que tem que solteira? casar. Tá solteira? Tô carnista agora. Encalhada não é quem tá solteiro. Encalhada é quem casou errado, meu irmão. Ah, então Vai tá Sarashiva. Né? Vai Sarashiva. É isso aí, quem casou errado que tá... Vai Sarashiva. Então, gente, pode mudar de O ajudante do meu sobrinho, é sério mesmo. Tá apaixonado pela Bárbara. Rapaz! Promovidona Bárbara aí. Amor platônico. Ó, O cara nem Diretora conhece a de Bárbara, produção, tá meu Deus. Diretora de produção, só pela voz dela, ela é apaixonada. Canta uma música aí, cara. A Bárbara fica com esse negócio, vem comigo, o pessoal tá levando a sério. Levando a sério. É. Tá Ela chovendo fica na horta toda hora, dela. vem comigo no Betel Total. Ela gosta Tá levando a de... sério. A Bárbara gosta de... Esqueci o nome do grupo. Poesia acústica. Poesia acústica. Ana Capricorniana, nesse gente, final de semana. Só pra lembrar, o tema é Bolsonaro, viu? Só pra lembrar. Pois O tema é, Bolsonaro, outro né? dia a gente faz um debate Não, sobre a minha o ca- vida. Ah, Hoje é o isso. Bolsonaro. Esse rapaz aí do áudio da Bárbara, ele falou, o pessoal de esquerda que é fascista. Eu não entendi. A Bárbara falou Porque o cara de que... esquerda ele é fascista como? Não tem como. A Bárbara falou que se não fosse evangélica ia pro encontro de evangélicos lá no... Terapia do amor. Não, lá no Novo Hotel, né, Bárbara?
Dia 3, né? Né, se eu fosse evangélica, ia lá tentar desencalhar, mas eu vou pro show do 3, Poesia né? Acústica mesmo. Será que sai alguma coisa boa de lá, Bárbara? O quê? Do show do Poesia Acústica? Pô, mas não tem que sair nada não, eu só gosto. Então eu vou pro show. Mas tu não tá indo pra arrumar um varão? Não, o show do Poesia ela Acústica eu tá- tinha uns 10 no ano, assim. Né? É porque a Ué. Bárbara é daquele tipo assim que o cara chega perto dela e fala assim: eu vou te fazer feliz. Ela diz: eu já sou feliz. Uau. Uau. Tá vendo? Empoderada, então. É. Pondeira, virou moda. Se essa tiver palavra. letra C no nome, aumenta a chance, né, Azeitona? Revela isso daí, mano. Revela esse manto que tá aí oculto. Revela esse manto que ela ficou mais sem graça aí. Seu nome for Carlos Henrique, se você for taurino, não, sai fora, sai correndo, chega nem Ai, perto. senhor. Já deu até Zorionara aí, já. Ô, Bárbara, tem mais participação aí? Tem, vamos lá. Vamos lá, vamos voltar pro tema, né? Vamos. Deixa a Bárbara quieta. Na live, o Sandro Costa diz: a mudança do Brasil vai ser agora. 17 motivos, mas o mimimi, o principal seria o nosso presidente mudar o conceito dos direitos humanos. Deixa eu ver mais outra participação aqui. A Tayane Balbino diz: deixa meu irmão, por favor. Vocês não estão deixando o Michael falar e o pessoal tá pedindo pra... Minha irmã. pra deixar o Michael falar. Aí a tua Vamos deixar o irmã, a Michael falar Tayane, isso aí. diz o seguinte: há muito tempo pensei em votar em branco ou não votar, mas não posso lavar as minhas mãos, porque faço parte desse país. Então o povo tem que colocar a cara para bater e votar sim 17 na veia. A Alice Conceição também acha que ele tem que ter mais cautela. A tua irmã tá inspirada, hein? Que ela vem participando várias vezes aqui na live. Ela diz assim: na verdade as pessoas não respeitam mais a opinião das pessoas. Sou Bolsonaro porque não posso concordar com algumas propostas do Haddad. E sem contar que o PT já deu. E dizem: ah, mas ninguém muda o país. Amém, mas temos que dar oportunidade para quem nunca liderou e tem uma proposta melhor do que o oponente. O Paulo Vitor diz: eu sou Bolsonaro e nada mudará isso. Chega de PT, chega de roubar o Brasil e por aí vai. O Antônio Ireno diz: não sei como vai ser o Bolsonaro, mas o Haddad já sei que nem uma capital ele conseguiu governar. E eu votei nele e me arrependo até hoje. Foi o pior prefeito de São Paulo, tão ruim que perdeu no primeiro turno com 30 anos morando em São Paulo. Nunca tinha acontecido isto. Haddad nunca mais. Alguém quer comentar? Isso aí, bom, eu Pode sei falar. que ela quer... Fala, quer Michael. Michael, vou dar a palavra pro Michael, mas isso aí é uma coisa para que as pessoas observem quando diga assim: ah, mas o Bolsonaro não tem experiência administrativa. O Haddad tem, péssima. Foi péssimo, eleito o pior prefeito de São Paulo. Então, quer dizer, a experiência administrativa dele só se é no sentido ruim do termo, porque como administrador ele foi um fracasso. É verdade. Não, e isso daí é de quem... Porque assim, a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, a gente tem as informações que a mídia passa pra gente. Esse cara que comentou, eu não conheço, ele mora em São Paulo, ele tá falando de 30 anos de São Paulo, nunca houve-se um prefeito tão ruim como ele, ao ponto de não ser eleito. Então, assim, é meio que a dobradinha de eleição, é a aceitação do povo, né? E o cara não teve, cara, perdeu no primeiro turno. Com todo respeito aos petistas, né? Eu acho que aquela fala... Pastor Tuca é petista. Aquela fala do Mano Brown, eu até falei pro Tuca ontem lá no grupo: Tuca, sai fora disso, o barco já afundou. Acabou. Não dá mais pro PT, voltou. Acabou. Entendeu? Aquela fala do Mano Brown foi a pá de cal. Claro. Mano Brown foi lá no comício do PT, falou: não tem como a gente correr atrás de mais de 30 milhões de votos. Já foi. Não dá mais, sabe? Então, não adianta ficar esperneando. É melhor entender que o partido falhou e falhou muito. Perdeu não só, na verdade, o que tem acontecido com o Bolsonaro, exatamente porque ele não tá levando bandeira de partido, embora ele tenha necessidade de estar afiliado a um partido para ser candidato. Mas o discurso dele é: o meu partido é o Brasil, porque ninguém aguenta mais partido. Né, Flávio?
Sem Os dúvida. partidos perderam a representatividade há muito tempo. Totalmente, quer dizer, Totalmente. e eles deram um tiro no pé quando não perceberam os anseios da população. Eles se fecharam numa reforma trabalhista, reforma eleitoral que não reformou nada. Sim. Eles se blindaram e pensaram o seguinte: não vamos trocar o certo pelo duvidoso, vamos manter os candidatos que aí já estão. E colocaram todo o dinheiro no establishment, ou seja, naqueles que lá já estavam para a reeleição. Aí a pergunta, E o povo Flávio, foi por fora, tirou quase que todo mundo, e nós tivemos uma renovação na Câmara e no Senado como nunca antes visto. Verdade. E os partidos não perceberam isso, que o povo não queria o velho. E aí tirou todo mundo. Por isso que Marina deu 1%, Alckmin deu 5% das intenções de voto. Por quê? Porque o povo não quer mais eles. A pergunta é o seguinte, gente, quem é? Qual cidadão de bem? Cidadão de bem que não está aliançado. Olha, isso vai dar problema. Fala. Que não está aliançado com o PT, que não tem independência econômica do PT, que ousa vir publicamente fazer defesa do PT. Me apresente um. Não tem. Isso. Eu conheço muitos, eu tenho muitas pessoas que eu conheço, pessoas sérias, que são petistas, que falam, cara, não tem como. Eu vou falar o que do PT? Como é que eu vou sair em defesa do PT? Não tem como, gente. E outra coisa, é aí que eles aderiram, e isso foi orquestrado pelo PT, porque o cara ele não fala que é do PT, mas ele grita ele não. Tu entende isso? Pra eu não falar que eu sou do PT, eu prefiro falar não ao Bolsonaro. Se esconder do ele não. Aí é o que eu falei ontem na live que eu fiz com o Bruno. O ele não, no primeiro turno era aceito. Porque o ele não poderia ser não pro Bolsonaro, mas sim pra Marina, pro Daciolo, glória a Deus. Eu queria o Bruno aqui no debate amanhã, rapaz. Poderia ser isso tudo. Agora, amanhã nós vamos falar do apoio do Malafaia aí ao Eduardo Traz ele, Paes. que eu vou... Vem aí, Bruno. Agora, traz o pastor Devec, traz um pastor Devec. Eles não vêm, não. Eu tenho contato, vou mandar pro senhor. Então, assim, e aí, os caras estão falando ele não. No primeiro turno era aceito, mas agora no segundo turno não é aceito ele não. O ele não, se não for o Bolsonaro, vai ser o Haddad. A verdade é essa. Não tem outra possibilidade. Então eu acho que o ele não hoje é meio difícil. Eu vou falar aqui como cidadão de bem. E uma outra coisa, o pastor Rocindo, que eu estava pensando, fiz até uma história falando sobre isso, é que o pessoal que hoje está, muita gente está botando ele não hoje, há um ano e pouco atrás, estava colocando tchau querida. Volta eu peguei isso pelas minhas ovelhas, todas as minhas ovelhas que hoje colocam ele não, respeito elas, tava botando tchau querida lá atrás. Então eles queriam tirar a Dilma, que era o PT, e agora querem que volte de novo. Tchau, querida. É exatamente isso. É uma bagunça, cara. O pessoal quer uma bagunça. As pessoas querem... A verdade é que o brasileiro quer ver o circo pegar fogo. Sabe o que é, Michael? Acontece o seguinte, em neurolinguística você aprende uma coisa. Qual é o nome do negócio aí? Neurolinguística. Neurolinguística, você aprende que quando você diz a palavra não, você registra na cabeça das pessoas sim. Entendi. Por isso que neurolinguística, a palavra que nunca deve ser dita é não. Não. E por que o ele não trouxe tanto resultado para o Jair Bolsonaro? Justamente por isso. Justamente por causa dessa questão neurolinguística, que você fala ele não, na cabeça de algumas pessoas ele sim, ele sim. Ele que tem que ser. Entendeu? Porque entra na cabeça das pessoas. E o ele não é porque existem pessoas que têm telhado de vidro. Quem tem o telhado de vidro e o Bolsonaro vai atingir de alguma forma, por isso que a pessoa diz ele não. E nem todo mundo que não apoia o candidato Jair Bolsonaro é petista. Claro. Existem várias pessoas que não são petistas, que não são de esquerda e que também não apoiam o Bolsonaro em algumas questões. Pastor Fábio, eu acho que está na hora também, se o Bolsonaro vai dar certo ou não importa. O importante é que a gente precisa tentar alguma coisa nova. O Brasil já não está dando certo. Porque do jeito que está, não dá. Tem que haver alguma mudança. O país está andando de lado, sabe? Não dá pra gente, como um país com a dimensão do Brasil, né? Nós temos aqui uma dimensão continental, riquezas extraordinárias, né? Estamos entre as 10 maiores economias do mundo
e ficarmos lidando com esse perfil de político que a gente tem lidado nos últimos anos. Por exemplo, o resultado do primeiro turno favorável ao Jair Bolsonaro já refletiu na economia. Claro. O dólar caiu. O dólar caiu. Eu até tenho falado, né? Eu estou muito orgulhoso do povo lá do meu estado, porque Minas Gerais, ao que tudo indica, será o primeiro estado brasileiro que terá um governador do Partido Novo. Isso para mim é algo vibrante. E no estado da importância de Minas Gerais. Só em os mineiros não colocarem a Dilma no Senado, meu irmão, já ganhou muita coisa. Porque, pelo amor de Deus. E assim, eu acredito, para mim, Flávio, foi uma surpresa muito grande. Nós chegamos a falar isso aqui. Eu falei para você que não acreditava no crescimento do Novo, por conta da dificuldade e tal. Mas essa eleição foi diferente. É o que eu tô falando. O Partido Novo conseguiu crescer, ou seja, o Partido Novo ultrapassou a cláusula da barreira. O povo deu uma rasteira aqui no bom sentido, deu uma rasteira na grande mídia, nos analistas políticos, nos próprios políticos, cacique de partido, que não quiseram investir em gente nova, colocar dinheiro em gente nova na política, mas disse, não, vamos ficar com o pessoal, a prata da casa mesmo. Prata podre, né? Mas vamos ficar com a prata da casa. O eleitor carioca deu um baile, não elegeu o Leonardo Pessiani, não elegeu o filho do Cabral, não elegeu a filha do Cunha. E o do Crivella entrou? Não, filho do Crivella. Filho de ninguém entrou, irmão. Mesmo com o Manel Ferreira pedindo voto pra filha do Cunha, não foi não. E o Cunha é a salvação do Brasil. Não, mas a verdade, eu não sei se a gente entende isso. Cara, os cidadãos de bem, eles estão, alguém falou aqui antes, que nunca se falou tanto como políticas estão falando agora no Brasil. O cidadão de bem tá acordando pra isso, porque a gente não ligava pra política, vamos embora, votava aqui. Nesse aspecto aqui, tá melhorando. A Rádio Betel tem um crédito. Tem. Porque a nossa pauta, independente de campanha eleitoral. A gente está sempre falando de política. Isso. Né? A gente está sempre construindo. Eu me sinto muito orgulhoso, sabe, Flávio, quando eu vejo, por exemplo, essa movimentação que está acontecendo no país, e nós começamos isso lá atrás, antes da mobilização de 2013, a gente já estava aqui batendo nessa tecla. Sem dúvida. Né? A gente já estava desde 2011. Quando aconteceu aquela mobilização 2013, gente, aquilo, 20 centavos, né? Aquilo me encheu de orgulho. Eu vi a população brasileira se manifestando contra a corrupção. Que coisa linda. Agora, a resposta melhor foi agora. Sem dúvida. Nas urnas. Né? E aí o novo, ele de certa forma, muito recente no cenário político, mas ele captou esse anseio. E o Bolsonaro popular, também. Porque o Bolsonaro só está entrando porque ele vestiu essa roupa, né? Ele pegou a camisa que o povo e vestiu. Isso aí. O povo quer menos corrupção, o povo quer os valores de família, né? Claro. O povo quer menos violência. Contra a mídia toda. E a mídia escarnecendo dele. Sabe? Um dos pontos que, agora falando, Flávio, do showbiz, um dos pontos favoráveis à questão de valores de família, como o Orsino está falando, é que a audiência do programa Amor e Sexo da Rede Globo da Fernanda Lima tem caído a cada dia, tem perdido para outras emissoras. Está havendo uma grande rejeição por parte do público. Sim. A sociedade não aguenta mais essa forçada, sabe? Você vê aquele programa de manhã da Fátima Bernardes, só Encontro bota com gente, Fátima. É só esquerdista lá o tempo todo, né? Entendeu? Sempre essas pautas da esquerda, de um jeito ou de outro ela vai aparecendo, e as pessoas passaram a perceber isso, a acordar para essas manipulações grosseiras, essa coisa aí de fulaninho, filho de fulano. A gente cansou de falar aqui. Dinastia, né? Não, vamos votar, porque você está perpetuando uma dinastia. Na maioria dos lugares deu certo. Você vê lá no Maranhão, os Sarney, nenhum deles se elegeram. Muito bom. Mas mesmo assim ainda tem lá no Pará, o Helder Barbalho, o próprio Jader Barbalho conseguiu se reeleger, Renan Calheiros. Tudo bem, isso aí foram alguns da velha política que continuam nela. Mas você percebe também, Flávio, que são situações pontuais em estados onde a informação ela não é farta como é aqui na região sul e sudeste. Não, e tem a questão do clientelismo, porque nesses estados, esse pessoal, Renan Calheiros, Helder Barbalho, Jader Barbalho, são Deus lá. Eles fazem o que querem.
Eles fazem o que querem, o que ainda há bem entendem. um coronelismo nesse lugar. Coronelismo mesmo, é voto de cabresto, eles compram eleitorado com benesses, às vezes com pouco. Pinudo sempre conta aqui, ele viu lá no lugar onde ele estava no Maranhão, botaram por debaixo da porta de uma casa uma nota de R$10 com um grampeado no santinho de um candidato. E a família toda disse que ia votar no cara porque o cara deu R$10. Entendeu? Eu conto isso aqui porque isso é público que ele mesmo conta. Então o que você vai dizer para esse eleitor? Você com R$10 comprou o voto da família toda. Mas a gente vê aqui, por exemplo, nada contra, mas a gente vê em alguns lugares que tem pessoas que têm um governo em determinados locais, comunidades, seja o que for, porque é o cara que dá remédio, é o cara que dá festa no Dia das Crianças, é o cara que dá brinquedo. Tá vendo como é uma manipulação? E é muito perigoso isso, porque é o cara que no dia de Cosme e Damião dá doce para as crianças. E aí, esse tipo de pessoas, elas são queridas. Aí vem aquela faixa na comunidade ou na rua. Agradecemos o vereador fulano de tal, agradecemos ao líder comunitário fulano de tal por aquilo que ele fez, e coisa que é obrigação dele fazer. Sim, e aquilo entra como um grande favor, né, que ele está te fazendo. Aí aparece, fui eu que asfaltei a rua. Foi nada, mas ele aparece na hora. Né? Então, assim, mas até para esse tipo de coisa, Fábio, eu sei que isso ainda acontece, mas as pessoas estão mais espertas. E acontece ainda aqui no Rio de Janeiro, ainda acontece em grandes metrópoles. As pessoas estão mais espertas com relação a isso. Muito mais. Mas assim, que acontece. Mas isso também tem uma coisa individual, né? E aí vai uma crítica agora a cada um de nós individualmente, porque é aquela história, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ninguém fez nada por mim, mas esse aí me deu uma dentadura, então eu vou votar nele. Né? Então, é um sentimento individual, né, do cara, egoísta. Sim. Então, de certa forma, isso, quando fala em dentadura, parece que a gente está jogando algo assim de pejorativo nos pobres. Mas na classe média e rico também. Porque eu já vi de universitário dizer, mas eu só fiz faculdade por causa dos programas do PT. Então é um negócio, eu fui beneficiado, então o resto que se dane. Que se arrase o país todo, porque eu fui beneficiado. Mas é aquela linguagem do povo, o cara rouba, mas faz. Não dá. Entendeu? Mas o político que falou isso, né? Que o senhor sempre fala. Não, foi o Ademar de Barros. Não, ele falava, era a campanha dele, dizer assim, roubo, mas fácil. Misericórdia. Vamos lá, Bárbara. Vamos finalizar. Foi agora não, tá, gente? Não Deus é mais, época, né, pastor Fábio? Deus é mais. Vamos finalizar então, assim, ninguém diz que ele não deve tomar cuidado, né? Então, 100% acha que sim, que ele deve ser mais cauteloso. Sim. Positivo. E quem foi o contemplado ou a contemplada? Rogéria Fonseca, que participou com a gente pelo WhatsApp. Rogéria Fonseca, parabéns. Isso. Vai saborear aquele rodízio lá da Rota do Sabor. Um abraço, Diego. Grande Diego. Aliás, eu tive lá ontem, rapaz. A Rota do Sabor é top. Onde é? Ali no comecinho da Rio Grande. Ali perto do Poço do Brasão ali. Não tem ali a Rio Grande com... Esqueci o nome daquela avenida que sobe pra ir lá pro lado do Remi. Rodrigues Caldas. Tá. É perto ali da Nelson Cardoso. Não, da Rodrigues Caldas com o Rio Grande. Muito, muito bom lá. Um abraço, Diego. E barato, hein? Show, né? Todo dia lá, rodízio é R$19. Uau. Até deixa a sugestão. Todo dia, azeitona. Até deixa a sugestão. R$19. Cada ouvinte que ganhar ou rodízio ou laço de ouro, manda um áudio pra rádio dando a nota, falando assim, o que achou, o que comeu, o que não comeu. Posta no stories, né? Põe a hashtag lá. Exatamente. Faz um jabazinho. Isso daí é bom que divulga mais e mais. Eu tenho assim, eu acho, Flávio, o Diego, né, que é o proprietário lá da Laço de Ouro, eu tenho uma admiração muito grande por ele, primeiro por ser um cara jovem, né? E segundo, ele mesmo sendo gerente da Laço de Ouro, ele abriu a pizzaria dele e continuou gerente na Laço de Ouro. É impressionante. Isso revela o caráter dele. Sem dúvida. Você não quer perder um bom funcionário, né? É um camarada que tem uma visão, né? Nos dias de hoje, é difícil a gente encontrar um cara jovem, que o Diego é jovem, né? E já tá com essa
consolidação profissional, né? Sim, eu acho que até ele até uma sugestão, ele poderia ser aproveitado para dar palestras em escolas, para as pessoas verem qual a importância do empreendedorismo, que ele, sendo empregado, foi ser patrão também e consegue manter as duas coisas. Quer dizer, ele é um caso a ser estudado e divulgado. Sim. Né? Sim. Num país que o sujeito pensa que a única forma dele subir na vida é dar pernada no patrão? Não, ou então ou dar pernada no patrão, ser um mau caráter, ou pensando que ele é um bom caráter, ser funcionário público. Aí eu, para melhorar de vida, tenho que fazer concurso. Tá aí um sujeito, né, com todas as dificuldades que ele deve ter, porque o Estado só está aqui para nos atrapalhar, mas ele consegue ser empregado e patrão ao mesmo tempo. É um caso... É um modelo a ser seguido. Então, gente, vamos dar uma força pro Diego. Você que gosta de rodízio de pizza, vai lá, é barato. Pô, R$19 é muito barato. Eu ouvi falar de uma pizzaria lá pro teu lado, Fabinho, lá no Recreio. R$100 e tantos uma pizza. Que isso? Por aí. Uma pizza? É, 100 e tantos. Tá repreendido. Rapaz. Deus é mais. Como é que se come pizza lá, pastor Fábio? Esse preço? Você deve comer. É mais barato tu pegar um avião. Prata. É mais barato tu pegar um avião e ir pra Nápoles, comer pizza e voltar. Mas, gente, hoje em dia, tudo é grife. Existem lugares, por exemplo, você vai comer uma feijoada na pensão lá da tia, é muito melhor do que, às vezes, num restaurante caro. Tem um restaurante caro que me levaram um dia pra comer, aí, tal, aquela pompa toda. Quando eu coloquei a comida na boca, a comida não tinha gosto. Porque você só paga grife. Só paga grife. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Isso é muito interessante. Eu vou detonar. A pior comida que eu comi na vida foi na Torre Eiffel. Naquele restaurante da Torre Eiffel. Só tem a fachada. É um dos mais caros do mundo. Só tem pra quem fachada, não sabe, irmão. tá? A comida, misericórdia. Falei, meu Deus, que comida ruim. Comida sem gosto. Que comida ruim. O prato mais barato. Deixa eu falar aqui. É glamuroso, aquela coisa toda. Eu vou divulgar valores aqui que eu sei. Aí. O prato mais barato na Torre Eiffel é €300. Não é assim não, mas... 200, 300 euros. Eu vi, pastor. Mesmo? Eu vi, pastor. Um prato, né? Rodízio não. Foi o que você comeu. Um prato, tá? Ô, Diego, vai botar o rodízio de pizza lá na Torre Eiffel, que vai ser muito melhor. É isso aí. É porcaria. E olha que a culinária francesa é a maior culinária do mundo. Mas aquele pessoal daquele restaurante lá da Torre Eiffel tem que mudar isso aí, porque eu que não sei comida se ruim, meu irmão. A minha mãe tomou um cafezinho ali pertinho da Torre Eiffel, que foi, na ocasião era o equivalente a R$40 aqui. Cafezinho. Não, a Europa é muito cara, né? Absurdo. Não, e o local Paris também, é caro demais. É louco. Não, fora que Paris tem algumas lojas. Eu conheço uma pessoa que entrou dentro de um brechó em Paris, ela teve que sair. Do tal fedor que era dentro do brechó. Um fedor, porque ninguém toma banho. Metrô, ninguém toma banho. Rato em Paris, meu Deus, é muito rato. Eu não rato. tive essa experiência lá, não. Você viu rato lá, pastor? Não. Meu Deus. Não vi nem rato, nem ninguém fedendo. Catedral de Notre Dame. Catedral de Notre Dame, meu irmão. Eu fiz a live, eu fiz live no dia. É muito rato. É muito rato. É aquele rato tudo calmo. O rato do Brasil, tu olha pra ele corre. Aqui não, tu chega pertinho do rato, o rato fica tranquilo. E se você for falar, ele vai te dar uma dica de turismo, né? É igual Veneza, cara. Eu vejo as pessoas falando absurdos de Veneza. Porque Veneza fede, porque Veneza tem rato. Fiquei, cara, então tô indo nos lugares errados, porque eu não vi nada disso. Eu acho que depende também, é muito disso. O cara dá dica de Paris e Veneza. Vou dar dica de Caxias e... Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Quem não pode ir Nova York vai de Madureira. Mas sabe o que acontece? Tem muito mito, cara. Eu acho que viagem é uma coisa muito pessoal. Você pode ir num lugar e ter uma impressão, eu posso ir e ter outra. Sim, verdade. Né? E também então uma coisa é você ficar vai, daqui falando, porque... Aí tem gente que enche a bola, porque Veneza não sei o quê, porque Veneza fede, porque Veneza tem rato, porque Paris BBB, bababá. Você já foi lá? Eu acho assim que tudo é relativo. Cada um tem que ter uma Olha só, uma ótica, né? Você pega Veneza na hora que o mar tá alto e na hora que o mar tá baixo, tem diferença. Entendeu? Você pega uma maré baixa. Aquela água empoçada lá vai dar mau cheiro. Agora, entrou a água do mar, subiu, é o mesmo que você tá aqui no Canal da Barra. Então, a hora que você passa, a água tá linda, verdinha, cristalina, porque tá entrando água do mar. Ô, Flávio, mas daqui a pouco tem hora que você passa que tá um furdunço, um mau cheiro só. Ô, Flávio, tem conta que não fecha. Se Veneza fosse isso que as pessoas dizem que seria um dos lugares mais visitados do mundo.
Olha, Não fecha, gente. Onde é que você vai querer? Porque o lugar fede e tem rato. Aí o mundo todo quer ir pra lá. Aí eu não sei, eu acho que tem... Porcino, por que o cara sai lá da Holanda pra conhecer uma favela no Rio de Janeiro? Você vai dizer assim, qual o motivo? Tem certos tipos de queijo que tem verme dentro dele e as pessoas não deixam de comer. É porque tem gente que acha agora, Flávio, tem gente que agora acha que vai encontrar, dando a deixa pra azeitona, acho que vai encontrar vai malandra. E aí quer ir pra favela. Pode ser. Não, na verdade, eu comi na Suíça, em Paris, eu comi um queijo estragado. Eu falei, mas tá ruim. Eu falei, mas esse é o queijo ruim. Esse é o gosto dele. É o gosto, o queijo tem que estar estragado pra se comer. E eu comi lá, entendeu? E é chique. Eu acho que varia também um pouco do lugar que você vai. Por exemplo, Paris. A minha sobrinha nasceu em Paris. O pai dela mora lá. Você sai daquela redondezazinha ali, você caminha ali a pé, que são os pontos. Então vamos colocar de trilha Lavin Rose. Pode botar, Edith Piaf. Piaf, você sai daquele pedacinho ali, Paris tem favela, não é favela igual aqui. Isso. Mas é lugar que a polícia lá também só entra com choque. Sim. Entendeu? Tem aquele filme B13, né? É feito em Paris, não é o B13? Não tô por fora, de cinema não entendo. Mas assim, tem essa só coisa de livro, né, pastor? Meu Deus. Olha aí. Não vou mais a cinema, eu perdi gosto de ver filme, ainda mais se for de Hollywood. Não, agora... é muito bom esse momento político. Eu quero indicar um filme, uma série no Netflix chamado O Mecanismo. Zé Padilha. Já viu? O Mecanismo? Conta a história da Lava Jato toda. Sim. Muito, muito, muito boa. É bom para esclarecimento político. Aí. Zé Padilha, para quem não sabe mesmo, o diretor de Tropa de Elite. Tropa de Elite é o mesmo, perfeito. E tudo mais, né? O cara é fera. Muito bom. Não, muito bom. E detalhe, não tem disfarce não. Os caras vêm batendo. Eu não sei o que aconteceu aí. Não sei se foi um negócio do ouvinte. A Bárbara tá numa pressa pra ir embora. Ela já tá aqui, ó. Será que não tem algum almoço marcado não já? Né? Eu tenho revisão hoje, cara. Tá, não é, Azeitona? Revisão de quê? Da escola? Olha aí. Ah, tá. Das turbinas, entendi. Isso aqui é igual carro, né? Depois você tem que ir na revisão. Entendi. É o que? 3 mil quilômetros? Pastor Fábio, muito obrigado. Não temos mais tempo. Suas considerações finais, pastor. Show, tudo de bom, gente. Obrigado aí por todos os debatedores. A gente sempre aprendendo aqui nessa mesa. Nesse domingo, vote com consciência. Vote bem, tanto para presidente como para governador do Rio de Janeiro. Que nós precisamos decidir muito. Se eu não me engano, hoje à noite vai ter debate na televisão. Vai. Então você precisa assistir. É interessante acompanhar no debate pro governo do estado. Por quê? Essa campanha aqui no estado do Rio de Janeiro, ela tá muito truculenta, né? Sim, acirrada. Acirrada, acusações de um lado, do outro. Agora o pastor Silas Malafaia, aliás, é o tema de amanhã, né? O pastor Silas Malafaia entrou de sola na campanha eleitoral, né? Apoiando o Eduardo Paes. Tá no hashtag Volta Dudu. E eu só, assim, com todo respeito ao pessoal que gosta do pastor Silas, mas assim, eu queria entender o porquê o pastor Silas ainda se associa com essa turma. Eduardo Paes, Pezão, sinceramente... É para evangelizar. É difícil de entender. É difícil. É osso. Vocês não acreditam em evangelização, não? Os jesuítas também vieram ao Brasil para evangelizar, né? E fizeram o que fizeram, né? É isso aí. Nasceram bebês misturados com índio, com... Deixa quieto. Bons tempos que padre gostava de mulher, né, rapaz? Isso aí. Pastor Fábio, algum anúncio? O anúncio que eu tenho para fazer é que nesse domingo o culto vai ser normal, a partir das 9 da manhã. Hoje à noite nós estamos a partir das 19h30 na Noite de Poder. Esse é o nosso convidado especial, ali em frente ao Mundial da Freguesia, em cima da Droga Raia, Ministério Casa de Oração, em Jacarepaguá. E no dia 24 de novembro nós vamos ter um chá de mulheres, no propósito Mãe de Joelhos, Filhos de Pé. Vai ser um encontro com todas as mulheres e as mulheres vão tomar um chá colonial lá na igreja, entrada franca, pregadoras, mulheres de Deus, mulheres de oração, vai ser uma bênção. Não deixe de vir. Flávio, muito obrigado. Suas considerações finais. Não, vou poupar o tempo. A Bárbara está querendo ir embora. Bárbara tá com isso aí. Tchau pra todos. Eu tenho que esperar minha mãe vir me buscar. Bárbara, não justifica muito não, Bárbara. Tá bom, fica quieta. Tá bom.
Pastor Maico, muito obrigado. Eu agradeço sempre por estar aqui. Que Deus possa guiar esse povo que vai votar domingo, né? Votar consciente aí, acreditando no melhor para o Brasil, sem questões pessoais, mas melhor em favor da família, da palavra de Deus também. Eu acho que o cristão tem que votar pensando na Bíblia. E é isso. Obrigado sempre por estar aqui. Obrigado, pastor. Bom, vou pedir o pastor Flávio para finalizar com o nosso momento de oração. A produção do programa da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Quero agradecer aos nossos convidados, o pastor Flávio França, o pastor Maicon Balbino e o pastor Fábio de Oliveira. Para você que está nos ouvindo à tarde, vem aí o Betel Informa em música de qualidade até a voz do Brasil. Para quem está ao vivo, Cláudia Matos comanda o Frequência Máxima. Para quem está ouvindo na madrugada, vem aí o Madrugada Betel. E nós voltamos, com a graça de Deus, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. E meio-dia tem o nosso debate. Debate amanhã promete. O tema de amanhã. Tema de amanhã. Posso vir amanhã? É polêmico. Vem, pode vir. O tema de amanhã é polêmico. Ô, Bruno, cadê você, né? Bruno? O pastor Silas Malafaia está de sola na campanha eleitoral e minimizou, né, as acusações de corrupção contra o ex-prefeito Eduardo Paes. Então, eu acho que a fatura do apoio do Eduardo Paes à Marcha para Jesus chegou pro Silas. Hashtag volta Dudu. Chegou a fatura. Como costumam dizer aí, né, Flávio? Não existe almoço grátis. Não, mas vamos dar uma voz, vamos dar um crédito. Ele está evangelizando, né? Vamos dar um crédito. Ele está evangelizando. Tudo evangelizando legal. O Pezão, evangelizando Eduardo isso. Paes. Daqui a pouco ele está lá com o Cabral também, lá em Bangu. Beleza. E vamos que vamos. Bruno, você tem que estar aqui amanhã, Bruno. Ponto final. O pastor Flávio vai fazer o nosso momento de oração. Não perca o debate de amanhã, promete, hein? Não sai daí. Logo após a oração, tem Frequência Máxima. Feche os olhos pra orar e o Senhor vai responder. Ele sempre